Fala meus amigos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Estamos mais uma vez aqui com mais um Leitura Sem Filtro. E antes de mais nada, eu gostaria de te incentivar a leitura. Esse quadro é sobre isso, sobre incentivar a leitura a partir da leitura que eu tive, a partir do conhecimento que eu adquiri lendo esse livro que estamos trabalhando hoje. E eu tenho certeza que o Espírito Santo pode trazer chaves a você na sua leitura que talvez eu não vá trazer aqui. Então se você tem a oportunidade de nos acompanhar com Até Que Nada Mais Importe, esteja fazendo isso. E também esteja lendo outros livros, porque eu tenho certeza que eles poderão mudar a sua mente a respeito de muitos assuntos e principalmente do reino. Fique conosco para mais um episódio, mais um capítulo de Leitura Sem Filtro. O nome do capítulo de hoje se chama Embriagados com Quê? E nele o Luciano Subirá ele traz a respeito de alguns pontos que nos distraem, nos tiram da presença do Senhor. E eu quero citar eles aqui para você. O primeiro deles são os prazeres carnais. Como nós sabemos, o pecado, os prazeres carnais, eles de fato nos tiram da presença do Senhor. Eles nos fazem olhar para nós mesmos e nos tiram do olhar certo, que é olhar para o Senhor, que é olhar para Deus e principalmente olhar para quem Ele é e não para quem nós somos, né? De certa forma. É claro que existem os pontos para tratar sobre isso, mas principalmente olhar para Deus. E o pecado, ele nos tira isso, ele nos arranca fora isso. O segundo ponto, ele fala sobre a prosperidade financeira. Muitas vezes nós passamos por situações que o nosso financeiro está bem abalado e nisso nós oramos, nós buscamos o Senhor e quando Ele nos prospera, nós saímos da presença dEle. Esse é um ponto que nós precisamos estar sempre atentos, porque, querendo ou não, o dinheiro é algo que mexe muito com a alma do ser humano. O Senhor, ele quer derramar sobre nós uma prosperidade, mas que Ele deixa bem claro que se essa prosperidade nos tirar da presença dEle, Ele nos tirará essa prosperidade. O terceiro ponto diz respeito à posição, e mais especificamente à posição social. Muitas vezes o Senhor ele nos coloca em lugares altos no reino, em lugares altos no mundo, com relação a empregos e etc. Mas muitas vezes nós acabamos colocando essa posição acima do Senhor e principalmente nós nos tornamos soberbos quando conquistamos essas posições. É isso que o Luciano Subirá traz aqui. Que nós tomemos cuidado com o lugar onde a gente está. Se o Senhor nos colocou em um lugar alto, um lugar de destaque, nós não podemos perder ao alvo que é o Senhor e não podemos deixar que a nossa soberba, o nosso eu cresça, o nosso ego cresça a ponto de nós humilharmos outras pessoas, de nós sairmos da presença do Senhor e esquecermos de quem realmente Deus é. O quarto ponto diz respeito ao ativismo ministerial. Quando nós prestamos o serviço ao reino, nós temos que tomar cuidado para não colocar esse serviço acima do Senhor. E principalmente para não achar que o serviço é a principal forma de nos relacionarmos com Deus. Porque a principal forma de nos relacionarmos com Deus é com intimidade, é com leitura da palavra, é com oração e busca pelo Senhor verdadeiramente. O serviço é algo que agrada os olhos do Senhor, mas a partir do momento que nós colocarmos o serviço em primeiro lugar, nós não iremos agradar mais Ele. E o quinto e último ponto é com relação à família. Família é uma criação do Senhor, Ele nos coloca dentro de uma família para que nós nos desenvolvemos. Ele quer ver que nossa família crescendo, Ele quer nos abençoar em família, mas nós precisamos também tomar cuidado em não colocar a família em primeiro lugar do relacionamento de Deus. Todos esses pontos, eles querem dizer que Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. E a partir do momento que alguma coisa está tomando o lugar do Senhor, que deve ser o primeiro, isso se torna já uma embriaguez espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o Luciano Subirá ele traz como não nos embriagar dessa forma. E para que nós possamos evitar a embriaguez espiritual, nós temos alguns pontos que nós precisamos seguir. Precisamos seguir mesmo. Que é nos encher da palavra, que é buscar o Senhor, é ter intimidade com o Espírito Santo e principalmente tempo de qualidade com Deus. Porque no nosso dia a dia, por exemplo, nós estamos no Instagram e aí rolando o feed, rolando o Reels e aparece algo que não agrada o Senhor. Quando nós estamos na presença dEle, quando o Espírito Santo ele está conectado conosco e nós estamos conectados com Ele, rapidamente, como um piscar de olho, o Espírito Santo nos traz a consciência de que aquilo não agrada o Senhor. E nós, por nós mesmos, já entendemos que o Espírito Santo ele não quer que nós vejamos aquilo. E é a partir disso que nós iremos vencer a embriaguez espiritual. Porque num cenário que nós não estamos conectados com o Espírito Santo, num dia que nós não buscamos a palavra, no dia que nós não oramos, as coisas do mundo irão aparecer aos nossos olhos e nós não iremos ter força para sair de perto disso, para fugir da aparência do mal. É como se o
o Espírito Santo, ele nos desse essa força, ele nos desse esse entendimento e a consciência de que algo que não agrada o Senhor, nós não devemos fazer. E nós não podemos permitir que essa sutileza da embriaguez espiritual venha até nós. Se ela vier, nós precisamos lutar, nós precisamos expulsá-la, nós precisamos voltar para a palavra, para a intimidade, para o relacionamento com Deus, a fim de que nós estejamos sóbrios para a palavra, sóbrios para todas as lutas, sóbrios a ponto de nós conseguirmos, pelo Espírito Santo, pela força e presença do Espírito Santo, absorvemos o que o Senhor quer de nós, o que o Espírito Santo ele quer e ele está nos mostrando. Então, se eu posso deixar um ensinamento aqui para você, é que tenha como base, tenha como princípio, tenha como verdadeira busca todos os dias, buscar relacionamento com Deus, porque é a partir disso que nós iremos vencer as nossas dificuldades e é a partir disso que nós estaremos sóbrios, continuaremos sóbrios, é só pela força do Espírito Santo. Então, esse é o ensinamento de hoje. Eu espero que você esteja sendo incentivado a ler mais livros e semana que vem nós temos mais para o 3º capítulo desse livro que me abençoou muito e eu creio que pode te abençoar muito se você também, aí na sua casa, fizer a leitura dele. Um grande abraço e até mais!